Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje, na aula de ciências, nós vamos falar sobre o revestimento do corpo humano. É o título do nosso capítulo 4, módulo 2. Então, a gente inicia hoje nossa segunda unidade, tá bom? Vamos para a nossa oitava aula online. Antes de falar do corpo humano em geral, desse revestimento do corpo humano, então, antes de falar do ser humano, eu quero falar da pele como o principal órgão que está revestindo o corpo de animais. Então, a pele tem algumas importantes funções, e eu quero destacar aqui nesse primeiro slide. Então, a pele em alguns animais é responsável pela respiração desses animais. No caso dos anfíbios, por exemplo, aqui eu dei um representante, né, o sapo, a respiração, além de pulmonar, tem a respiração cutânea, que é uma respiração que acontece pela pele. Então, existe a troca gasosa, né? A entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico diretamente da atmosfera com a pele. Então, ó, o oxigênio entra, passa as células, né, dos tecidos que compõem a pele do anfíbio, chega até os vasos sanguíneos, entra oxigênio. E a saída de gás carbônico é o inverso. Então, sai da corrente sanguínea, atravessa as camadas de células que compõem os tecidos da pele e vai para a atmosfera. Então, ocorre essa troca gasosa da pele com a atmosfera, a gente fala que isso é respiração cutânea. A pele também para outros animais serve como uma camuflagem, onde ela vai imitar as condições do ambiente, como a coloração, por exemplo, a fim de evitar predações, tá? A pele também, ela é responsável por algumas sensações, ela permite sensações de frio, de calor, de pressão. Por que isso? Porque na pele tem algumas estruturas chamadas de corpúsculos táteis que permitem essas sensações. A pele também permite uma regulação de temperatura, porque na pele existem glândulas, certo? Como a glândula sudorípara, que libera o suor, e o suor nada mais é que água, sais minerais, outras substâncias que podem estar em excesso no nosso corpo e calor. Então, quando a gente sua, o que acontece? A gente perde calor. Então, quando a gente perde calor, a gente diminui a nossa temperatura interna e isso faz com que ocorra uma regulação de temperatura no corpo, tá bom? Agora, mais precisamente, falando sim da pele humana, então do revestimento do corpo humano, nós vamos falar dessa pele humana, que é o maior órgão. Então, algumas pessoas acham que pele é um tecido, mas não, pele é órgão formado por um conjunto de tecidos, que no caso do ser humano representa 16% da massa corporal. A pele ela é dividida em três tecidos, tá? Três camadas. A camada da epiderme, a camada da derme e a camada da tela subcutânea. Agora, nesse slide, nós vamos falar da epiderme. A epiderme é a camada mais superficial, é a camada que está em contato com o meio ambiente. Ela é formada por células bem unidas, chamada de células justapostas, que formam o tecido epitelial. O tempo todo, essas células superficiais do tecido epitelial, ela está sofrendo divisões. As células mais antigas tendem a ficar em cima, né, mais superficiais. As células mais novas, recém-formadas, elas ficam mais embaixo. Essas células mais antigas, que ficam mais superficiais, por conta do maior atrito com as estruturas do ambiente, são células que apresentam uma grande quantidade de proteína chamada de queratina, tá bom? Então, a gente percebe que em algumas células existem um depósito de queratina muito grande, principalmente em locais que tem grande atrito, como, por exemplo, nossos calcanhares, tá bom? Então, é uma célula também que, a célula do tecido epitelial, né? É uma célula que está em constante reposição. Então, quando a gente descama, despela, na verdade, as células morreram e a gente está tirando aquelas células que elas vão ser repostas. Então, são células que estão em constante divisão, que está sendo reposta com muita facilidade, certo? Inclusive, até quando a gente tem uma lesão superficial, que danifica esse tecido epitelial, vocês percebem que rapidamente as células que danificadas, elas são repostas. Existe uma célula que está presente nessa epiderme, nessa camada superficial da pele, que é a célula de Langerhans, certo? Que ela permite a defesa, é uma barreira física mesmo, né? Permite a defesa do corpo humano
contra agentes infecciosos. Aí, como eu falei lá na aula passada, nossa primeira linha de defesa, que tem aquela barreira física, né, que é provocada pela presença da epiderme, que impede, né, tenta impedir a entrada de agentes infecciosos, justamente por conta da presença dessas células Langers. Ok, gente? Falando da camada intermediária, né, da pele, a gente tem a derme, que ela é formada por um tecido conjuntivo, que é um tecido de sustentação da pele. Já tem a presença de vasos sanguíneos. É importante vocês perceberem que na epiderme não tem presença de vasos sanguíneos e nem de nervos, ou seja, de células nervosas. Quem aqui já fez aquele... Acho que todo mundo. Pega uma agulhazinha, coloca bem assim, ó, na camada superficial da pele. Vocês sentem dor? Não. Por quê? Porque vocês estão colocando ali na epiderme, na primeira camada da pele, que são células, né, formadas por células que não tem ali, ó, nervos. Então a gente não sente dor e nem sangra. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos. Agora, se a gente coloca um pouco mais embaixo, a gente já consegue sentir dor, já vai sangrar. Por quê? Porque a gente já vai ter atingido a camada intermediária da pele, que é a derme, que caracteriza-se pela presença de vasos sanguíneos, pela presença de nervos, tá? Essa camada intermediária também, aqui eu quero que vocês percebam, ó, os nervos, tá? Presença de nervos e presença de vasos sanguíneos, ó, vermelho e azul aqui. Nessa camada também intermediária, é uma camada que tem grande elasticidade e flexibilidade, a gente consegue, ó, puxar aqui, ó, a nossa pele e a gente não arranca, tem uma certa flexibilidade, tem uma certa resistência por conta de fibras, tá? A gente fala de fibras elastinas, que dá elasticidade a esse tecido conjuntivo que está lá compondo a derme, e além disso, proteínas do tipo colágeno. Além disso, a derme também é na derme que tem a presença de glândulas, tá? Algumas glândulas que a gente vai ver mais lá na frente, que são estruturas anexas da pele. Então, unha, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas que produzem cera, ok? Na parte mais abaixo, né, a parte mais basal, a gente tem uma camada chamada de tela subcutânea, que também é formada por um tecido conjuntivo, mas é o tecido conjuntivo propriamente dito, adicionado a um tecido conjuntivo adiposo, certo? Que a gente vai encontrar ali as nossas células de gordura, cheio de gordura dentro dessas células adiposas. Vai isolar o corpo das condições extremas do ambiente, tem a função também de fixar a pele aos órgãos e vai conseguir sustentar as camadas superiores da pele. Então, nessa imagem aqui, a gente percebe a camada mais superficial, epiderme, a camada intermediária, a derme, e a camada mais basal, que é a tela subcutânea, que é formada tanto por tecido conjuntivo quanto tecido adiposo. Essa camada intermediária é formada somente por tecido conjuntivo, e essa camada superficial, que é a epiderme, é formada por tecido epitelial. E as estruturas anexas que formam, né, que estão presentes ali na pele. Então, a unha é uma estrutura anexa da pele, ela protege o nosso dedo, é a função da unha, proteger os nossos dedos, da mão, do pé. Ela é formada por uma proteína chamada de queratina, é a mesma proteína, ó, que está presente nos fios dos nossos cabelos, tá bom? Está inserida onde? Na derme. Vocês lembram que eu falei que as estruturas anexas, como a unha e as glândulas, estão inseridas na derme, tá? Em alguns animais, a unha, ela apresenta-se na forma de garras, que permite o quê? Locomoção, defesa dos animais, ó, aqui, ó, as garras, por exemplo, de um gatinho, tá? É o quê? Nada mais é constituída pelas células, tá bom? Com queratina, a proteína queratina. Outra estrutura anexa da pele são os pelos, tá bom? Que tem a função de proteger. Proteger o quê? Proteger a cabeça, né? Contra a exposição de raios solares. Então, pessoas carecas, inclusive, precisam colocar protetor na cabeça, porque a exposição do raio solar é muito maior. Os pelos do nariz
É uma barreira, lembra lá a primeira linha de defesa? É uma barreira contra micro-organismos, alguns outros agentes, corpos estranhos que podem entrar na nossa via respiratória. Os cílios vão permitir também que a gente possa fechar os nossos olhos, então a gente tem aquela defesa de, né, por conta da grande luminosidade, os olhos vão fechar, também para evitar que impurezas entrem nos nossos olhos, tá bom? Os pelos estão ausentes em regiões de maior atrito, isso é meio lógico, porque a região de maior atrito faria com que esses pelos fossem perdidos, permite a manutenção da temperatura corporal, porque quando os pelos eles ficam eriçados, ou seja, quando a gente fala assim, ó, tô arrepiada, né? É o que? O pelo fica eriçado, e entre o pelo e a epiderme fica uma camada de ar mais quente, justamente para manter essa temperatura corporal. E eu queria falar para vocês que essa ausência de pelo é uma predisposição genética mais comum em homens, tá? A gente chama de calvície, que é por conta de uma menor produção de um hormônio masculino chamado de testosterona. Eu quero falar agora da estrutura anatômica dos pelos. Então, a gente vê o pelo, né? O que é visível a gente chama de haste, que é o que fica para fora, que está aqui da epiderme para cima, tá? Aqui representado pela letra A. A gente tem a raiz do pelo, que é aqui, ó, que fica na derme, assim como o bulbo também, que é a parte mais basal do pelo, que fica aqui na derme também. O bulbo está em constante divisão, certo? As células presentes no bulbo estão em constante divisão, o que permite que os pelos sejam renovados o tempo todo. E além disso, como essa estrutura base fica na derme, né, que é no tecido intermediário da pele, que tem inclusive os vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos permitem que tanto o oxigênio quanto os nutrientes alimentem as células que formam os pelos. Os pelos eles são encontrados somente em mamíferos, tá bom? Os pelos, eles, além de proteger, como por exemplo aqui no ouriço, nessa primeira imagem, então serve para proteger contra a predação. Outros pelos também, como os bigodinhos, né, dos gatos, permite perceber o ambiente, né, obstáculos no ambiente, é como se fosse uma estrutura sensorial. E alguns pelos, eu falei da pele que serve de camuflagem lá no início dos slides, mas o pelo também camufla, muda de cor, certo? Então a gente está vendo aqui uma raposa do Ártico que no verão ela tem uma coloração meio amarronzada, mas no inverno, por conta da presença de uma grande quantidade de neve, né, coloração branca, o pelo fica branco também, então permite uma camuflagem, fazendo com que aquele organismo se adapte ao ambiente e evitando uma maior predação sobre ele. Outra estrutura anexa que eu vou falar são as glândulas. Então, existem alguns tipos de glândulas que estão presentes na nossa pele, como a glândula ceruminosa, que é a glândula que produz o secreto cerume, que é a cera, que é uma barreira contra a entrada de corpos estranhos. A glândula sebácea, que é uma glândula que produz o sebo, que também vai estar ali naquela primeira linha de defesa. Lembra que é uma barreira química, nesse caso. A glândula sudorífera, que libera o suor e que também serve como uma barreira, tá? Para a entrada de agentes infecciosos, assim como eu falei, que regula a temperatura corporal. Ó, e aí eu mostro aqui a presença dessas glândulas na camada intermediária da pele, na derme, tá bom? Aqui, ó, a glândula sudorípara, tá? Glândula sebácea. Vocês já ouviram falar, lógico, em acne? Eu acho que vocês, inclusive, estão aí na época, né? Essa época da adolescência, de muito aparecimento popularmente chamada das espinhas. Então, o que são essas acnes? São inflamações na pele, mas inflamações causadas, né? Pelo quê? Então, há uma grande liberação de sebo pela glândula sebácea. Esse sebo fica acumulado e esse sebo acumulado, ele causa a inflamação da pele.
Então, evitar, espremer, porque a inflamação só aumenta. E isso é lógico que também é uma predisposição genética, então tem pessoas que suas glândulas sebáceas já liberam, já secretam a maior quantidade de sebo, mas tem também o caso hormonal, porque as espinhas costumam aparecer principalmente na adolescência, né? Onde o aumento da taxa de determinados hormônios na corrente sanguínea estimula essa liberação, essa secreção de sebo pelas glândulas sebáceas. Ok, galera? É, isso era o que eu queria falar na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Ou por aqui, pelo portal, ou lá pela plataforma. Um abraço e até nossa próxima aula.